Você sabia que a história mais impactante de todos os tempos foi contada de 4 maneiras diferentes? Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João formam o coração do Novo Testamento e revelam quem foi Jesus Cristo. Mas cada um desses livros tem um propósito único, escrito por pessoas diferentes e para públicos distintos. Hoje, você vai descobrir o que torna cada evangelho especial e como eles se complementam para nos contar a história mais incrível que já existiu. Pegue sua Bíblia ou simplesmente abra o coração, e venha comigo nessa jornada para conhecer melhor o Rei, o Servo, o Salvador de todos e o Filho de Deus. A visão de Mateus, o Rei Prometido. Mateus, também chamado de Levi, era um cobrador de impostos antes de conhecer Jesus. Ele escreveu seu evangelho especialmente para os judeus, que aguardavam ansiosamente a chegada do Messias prometido. Por isso, Mateus começa com uma genealogia detalhada, mostrando que Jesus é descendente direto de Abraão e do rei Davi. Mateus quer provar que Jesus é o rei esperado, mas não um rei comum. Ele apresenta Jesus como o rei do reino dos céus, aquele que veio para transformar vidas com sua autoridade e compaixão. No Sermão da Montanha, Mateus nos mostra ensinamentos profundos sobre amor, justiça e fé, valores que são a base para quem deseja seguir a Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6 versículo 33. Mateus destaca as parábolas e os milagres de Jesus, revelando como ele trazia esperança e cura para todos. Seu evangelho nos ensina que Jesus não é apenas um líder, mas o Rei eterno que governa com amor e justiça. Imagine um povo que aguardou por séculos o cumprimento de uma promessa. Os judeus esperavam ansiosamente pelo Messias, o ungido de Deus, que seria o descendente do rei Davi, enviado para estabelecer um reino eterno. É nesse contexto que Mateus escreve seu evangelho, com o objetivo de provar que Jesus é o cumprimento de todas essas profecias. Desde o primeiro versículo, Mateus não deixa dúvidas. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1 versículo 1. Para o público judeu, essas palavras eram como um selo de autenticidade. Ao conectar Jesus com Davi, Mateus mostra que ele tem o direito legal de ser chamado rei. Ao conectá-lo com Abraão, ele reafirma que Jesus é a concretização da aliança feita com o patriarca, onde Deus prometeu que, por meio da sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Mas a história do nascimento de Jesus é surpreendentemente humilde. Mateus nos conta que ele nasceu em Belém, uma cidade pequena e sem prestígio, exatamente como o profeta Miqueias havia predito. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais de Judá. Porque de ti sairá o guia que apacentará o meu povo de Israel. Miqueias capítulo 5 versículo 2. Logo após o nascimento, Mateus destaca a visita dos magos do Oriente, homens sábios que reconhecem Jesus como o rei dos judeus, mesmo sendo gentios. Eles seguiram uma estrela, trazendo presentes que simbolizavam quem Jesus era: ouro, representando sua realeza, incenso, representando sua divindade, e mirra, um presente que apontava para seu sofrimento e morte futura. Esse momento é significativo porque mostra que Jesus não é apenas o rei de Israel, mas o rei de todas as nações. Mesmo assim, seu reinado não começa com pompa e riqueza, mas em um estábulo humilde, cercado por pastores e estrangeiros. Ao longo do Evangelho de Mateus, vemos que Jesus não é um rei convencional. Ele não busca o poder político ou militar. Seu reino é espiritual e eterno. No famoso Sermão da Montanha, ele apresenta os valores de seu reino, que são radicalmente diferentes do que o mundo espera. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5 versículo 3. Essa é a abertura de um discurso que transforma nossa visão de poder e grandeza. No reino de Jesus, os humildes são exaltados, os que choram são consolados, e os que buscam a justiça são satisfeitos. Jesus também redefine a lei dada a Moisés. Ele não a anula, mas a eleva a um nível mais profundo, focando no coração humano. Ouvistes que foi dito: não matarás. Mas eu vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Mateus capítulo 5 versículo 21-22. Aqui, Jesus revela que seu reino não é apenas sobre comportamento exterior, mas sobre transformação interior. Mateus também é conhecido como o Evangelho das Parábolas, histórias simples que Jesus usava para ensinar verdades profundas sobre o reino dos céus. Uma das mais famosas é a parábola do semeador, onde Jesus explica que o reino é como uma semente lançada em diferentes tipos de solo.
O sucesso dessa semente depende do coração que a recebe. Outra parábola marcante é a do tesouro escondido. Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Mateus. Capítulo 13, versículo 44. Essa história nos mostra que o reino é algo tão valioso que merece ser buscado acima de tudo. As parábolas de Mateus não apenas explicam o reino, elas nos desafiam a fazer parte dele. Elas nos convidam a abandonar nossas prioridades terrenas para buscar algo maior e eterno. Mateus também registra diversos milagres de Jesus, que provam sua autoridade divina. Ele cura leprosos, dá vista aos cegos, faz os paralíticos andarem e expulsa demônios, mostrando que seu reino é um lugar onde a dor e a escuridão não têm mais poder. Um dos milagres mais impressionantes é quando Jesus acalma a tempestade. Os discípulos, aterrorizados, perguntam: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus capítulo 8, versículo 27. Nesse momento, Mateus nos lembra que Jesus não é apenas um rei humano, ele é o rei do universo, com poder sobre a natureza. Perto do final de seu evangelho, Mateus narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele chega montado em um jumentinho, cumprindo mais uma profecia: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado em um jumento. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Essa cena é um contraste poderoso. As multidões o recebem com ramos de palmeira, clamando hosana ao filho de Davi. Mateus capítulo 21, versículo 9, reconhecendo-o como rei prometido. Mas, ao invés de um exército ou coroa, Jesus traz paz, humildade e amor. Mateus nos apresenta um rei diferente de qualquer outro. Jesus não veio para dominar com força ou conquistar territórios, mas para transformar corações e nos trazer para o reino dos céus. Ele cumpre todas as profecias, mas a supera ao oferecer um amor que vai além da compreensão humana. A visão de Marcos, o servo em ação. Se Mateus nos apresenta Jesus como o rei prometido, Marcos nos revela um retrato mais dinâmico, o servo em ação. Este evangelho é como um filme de ritmo acelerado, onde os eventos se desenrolam rapidamente, destacando Jesus como alguém que não apenas fala, mas age com autoridade, compaixão e poder. Logo de início, Marcos já demonstra que sua intenção é direta. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 1. Sem longas genealogias ou introduções, ele nos transporta imediatamente para o início do ministério de Jesus, mostrando sua disposição em cumprir a vontade do Pai. Marcos começa com João Batista, o precursor, pregando no deserto e preparando o caminho para o Messias. Quando Jesus aparece para ser batizado, algo extraordinário acontece. Os céus se abrem, e uma voz declara: Tu és o meu filho amado, em quem me agrado. Marcos capítulo 1, versículo 11. Esse momento não é apenas um marco na vida de Jesus, mas um sinal de que ele foi ungido para a missão que estava por vir. Logo após o batismo, Marcos nos mostra Jesus sendo levado ao deserto pelo Espírito, onde enfrenta a tentação de Satanás. Embora o relato seja breve, ele revela a prontidão de Jesus para vencer o mal e seguir com seu propósito divino. E assim começa uma jornada cheia de ações e milagres. Marcos nos apresenta Jesus como um líder que escolhe homens comuns para realizar uma missão extraordinária. Ao caminhar ao longo do mar da Galileia, ele chama Pedro, André, Tiago e João, dizendo: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Marcos capítulo 1, versículo 17. Essa frase é poderosa. Jesus não apenas os convida a segui-lo, mas os transforma em participantes ativos do reino. Ele demonstra que seu ministério não é sobre hierarquias ou glórias terrenas, mas sobre servir e transformar vidas. Marcos se destaca por enfatizar os milagres de Jesus. Desde o início, vemos um padrão: Jesus vai de cidade em cidade, curando, libertando e restaurando pessoas. Ele não fica parado, está sempre em movimento, indo ao encontro daqueles que mais precisam. Um dos milagres mais marcantes é a cura de um leproso, registrado no capítulo 1. O leproso se aproxima de Jesus, algo impensável na cultura da época, e diz: Se quiseres, podes tornar-me limpo. Marcos capítulo 1, versículo 40. Movido pela compaixão, Jesus toca o homem e diz: Quero ser limpo. Marcos capítulo 1, versículo 41. Esse toque não era apenas físico, era um ato revolucionário de amor e inclusão. Outro milagre poderoso é a cura do paralítico levado por 4 amigos.
Quando Jesus vê a fé deles, ele diz ao homem: Filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos capítulo 2 versículo 5. Isso causa indignação nos líderes religiosos, mas Jesus prova sua autoridade ao dizer: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Marcos capítulo 2 versículo 11. Aqui, Marcos deixa claro que Jesus é mais do que um servo, ele é o Filho de Deus com autoridade para perdoar pecados. Além dos milagres, Marcos nos mostra um Jesus que ensina com uma autoridade única. Diferente dos mestres da lei, ele não apenas interpreta as Escrituras, ele vive e personifica a mensagem. Suas palavras impactam multidões, mas também causam controvérsia entre os líderes religiosos. Uma das lições mais poderosas é sobre o verdadeiro significado de liderança. Em Marcos capítulo 10 versículo 45, Jesus diz: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa declaração é o coração do Evangelho de Marcos. Jesus nos ensina que a grandeza está em servir, e não em ser servido. Marcos também destaca os confrontos entre Jesus e os fariseus. Esses líderes religiosos frequentemente o acusavam de violar as tradições, especialmente em relação ao sábado. Mas Jesus, com sabedoria, responde: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2 versículo 27. Esses confrontos revelam que Jesus não veio apenas para corrigir práticas religiosas, mas para estabelecer um relacionamento verdadeiro entre Deus e a humanidade. Ele desafia sistemas opressores, mostrando que a compaixão está acima da regra. Nos capítulos finais, vemos o servo enfrentando sua maior missão, a cruz. Marcos nos mostra um Jesus que, mesmo sabendo do sofrimento que o aguardava, não recua. Ele ora no Getsêmani, dizendo: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos capítulo 14 versículo 36. Essa oração revela a humanidade de Jesus, e ao mesmo tempo, sua submissão total à vontade de Deus. Ele sabia que o caminho da cruz era necessário para resgatar a humanidade. Na crucificação, Marcos enfatiza o sofrimento físico e espiritual de Jesus. Quando ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos capítulo 15 versículo 34, sentimos o peso do pecado do mundo sendo colocado sobre ele. Mas, mesmo na morte, Jesus permanece o servo fiel. O Evangelho de Marcos termina com a ressurreição, mostrando que o servo em ação não foi derrotado pela morte. Pelo contrário, ele venceu para nos oferecer vida eterna. Marcos nos desafia a seguir o exemplo de Jesus, a servir com humildade, a amar sem reservas e a viver com um propósito que ultrapassa as barreiras deste mundo. A visão de Lucas, o Salvador de todos. Lucas era um médico e um homem de mente curiosa. Ele escreveu seu evangelho para os gentios, ou seja, pessoas que não eram judeus. Ele queria que todos soubessem que Jesus veio para salvar toda a humanidade, independentemente de origem, raça ou posição social. Lucas nos apresenta detalhes únicos sobre a vida de Jesus, como o anúncio do anjo Gabriel a Maria e o nascimento em Belém, com a visita dos pastores. Ele também narra parábolas que só aparecem no seu evangelho, como o bom samaritano e o filho pródigo, que revelam o imenso amor de Deus por cada um de nós. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19 versículo 10. Lucas destaca a compaixão de Jesus pelos marginalizados, os pobres, os doentes, as mulheres e os pecadores. Ele nos lembra que o Evangelho é para todos, sem exceção. Por meio de Lucas, entendemos que Jesus não veio apenas para uma nação, mas para transformar o mundo inteiro. Lucas começa sua história com um foco no nascimento de Jesus, mas não pelo prisma da grandiosidade terrena. Ele nos apresenta um Salvador que entra no mundo de forma simples e humilde. Quando Maria recebe a visita do anjo Gabriel, ela, uma jovem humilde, é chamada para um papel grandioso: ser a mãe do Filho de Deus. Sua resposta é de total entrega: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1 versículo 38. A narrativa continua com José e Maria viajando para Belém, onde Jesus nasce em um estábulo, envolvido em pano simples e colocado em uma manjedoura. Esse momento contrasta com as expectativas de um Messias grandioso e destaca o coração do Evangelho de Lucas. Deus se faz acessível aos mais simples e necessitados. A primeira visita ao recém-nascido não é feita por reis ou sacerdotes, mas por pastores, homens humildes que representam o povo comum.
Eles recebem o anúncio dos anjos: não temais, porque eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Lucas capítulo 2 versículo 10. Essa declaração é poderosa, porque deixa claro que Jesus veio para todos. Lucas é o único evangelho que nos dá um vislumbre da infância de Jesus. Ele nos conta sobre o momento em que, aos 12 anos, Jesus é encontrado no templo discutindo com os doutores da lei, deixando todos admirados com sua sabedoria. Quando Maria o questiona, ele responde: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas capítulo 2 versículo 49. Essa cena destaca duas verdades importantes. Mesmo jovem, Jesus já tinha plena consciência de sua missão, mas também vivia em obediência e humildade, crescendo em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2 versículo 52. Lucas é conhecido como o Evangelho das Parábolas, especialmente aquelas que mostram o coração inclusivo e misericordioso de Jesus. Uma das mais impactantes é a parábola do filho pródigo, em que Jesus nos revela a profundidade do amor de Deus. Um jovem abandona sua casa e desperdiça toda a sua herança em uma vida desregrada. Quando se vê arruinado, decide voltar, esperando ser tratado como um servo. Mas o pai o recebe com um abraço, cheio de alegria, e celebra sua volta com uma festa. Essa história não é apenas sobre o jovem, é sobre nós e sobre o Deus que está sempre pronto para nos receber de braços abertos, independentemente de nossos erros. Outra parábola marcante é a do bom samaritano, que desafia preconceitos e redefine quem é nosso próximo. Quando um homem é deixado quase morto à beira da estrada, os líderes religiosos passam de largo, mas um samaritano, alguém desprezado pelos judeus, cuida dele com compaixão. Jesus nos ensina que o verdadeiro amor não tem barreiras. Lucas enfatiza que Jesus está constantemente em busca dos marginalizados e esquecidos pela sociedade. Ele toca leprosos, cura mulheres excluídas e come com publicanos e pecadores. Um dos momentos mais emocionantes é o encontro de Jesus com Zaqueu, o cobrador de impostos. Zaqueu, desprezado por todos, sobe em uma árvore para ver Jesus passar. Mas, para sua surpresa, Jesus o chama pelo nome e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Lucas capítulo 19 versículo 5. Esse gesto muda a vida de Zaqueu, mostrando que Jesus veio para salvar os perdidos, independentemente de sua reputação. À medida que o evangelho avança, vemos Jesus caminhando resolutamente para Jerusalém, sabendo que seria rejeitado e crucificado. Lucas destaca que, mesmo diante da oposição, ele nunca perde seu foco: buscar e salvar os perdidos. No caminho, Jesus cura, ensina e consola. Ele também lamenta sobre Jerusalém, dizendo: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste. Lucas capítulo 13 versículo 34. Esse lamento mostra o coração de um Salvador cheio de amor, mesmo diante da rejeição. Nos capítulos finais, Lucas nos conduz aos eventos que culminam na crucificação. Ele destaca momentos únicos, como Jesus orando no Getsêmani com uma angústia tão profunda que seu suor se torna como gotas de sangue. Na cruz, Lucas registra uma das frases mais marcantes de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23 versículo 34. Mesmo em seu sofrimento, Jesus permanece como Salvador compassivo, oferecendo perdão até ao ladrão crucificado ao seu lado, dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23 versículo 43. Lucas encerra com a ressurreição, onde Jesus aparece aos discípulos no caminho para Emaús. Eles não o reconhecem de imediato, mas, ao partir o pão, percebem que é ele. Esse momento simboliza a maneira como Jesus continua a se revelar a nós, mesmo em situações comuns da vida. O Evangelho de Lucas é um convite para todos. Ele nos lembra que Jesus veio não apenas para os poderosos ou religiosos, mas para os pobres, os perdidos, os rejeitados e os marginalizados. Seu amor não conhece fronteiras. A visão de João, o Filho de Deus. No Evangelho de João, somos conduzidos a um entendimento mais profundo sobre a natureza divina de Jesus. Ele não é apenas um profeta, um líder ou um mestre, ele é o próprio Deus, revelado em carne. Como João afirma de forma gloriosa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1 versículo 1. O Verbo, ou Logos, não é apenas a palavra falada, mas a própria expressão de Deus,
agindo no mundo, trazendo vida e luz para aqueles que creem. O conceito de que o Verbo se fez carne, João capítulo 1 versículo 14, é uma verdade central no Evangelho de João. Essa frase revela o mistério da encarnação, Deus assumindo a forma humana em Jesus. Aqui, João nos leva além da história de um homem nascido em Belém. Ele revela a profundidade do propósito de Cristo. Jesus não veio para ser apenas uma figura histórica, mas para ser o Deus vivo que se relaciona com a humanidade, trazendo luz à escuridão e graça em abundância. O Evangelho de João foca na revelação de Jesus como a resposta de Deus à humanidade, o único meio de salvação. Quando João Batista vê Jesus, ele o reconhece não apenas como mestre ou um profeta, mas como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1 versículo 29. Isso é radical. João está dizendo que Jesus veio para levar sobre si os pecados da humanidade, por meio de seu sacrifício, trazer perdão e reconciliação com Deus. Essa imagem de Jesus como Cordeiro de Deus é um reflexo direto da ideia do sacrifício pascal, onde o sangue do Cordeiro salva o povo de Israel da morte. Mas Jesus, o Cordeiro perfeito, faria isso de uma maneira eterna, sacrificial, e em favor de todos os povos. Logo em seu ministério, João nos apresenta os sinais miraculosos de Jesus, eventos que não são apenas curas ou feitos extraordinários, mas sinais de sua identidade divina e do reino de Deus que estava sendo revelado. A primeira manifestação de seu poder acontece em Caná, quando Jesus transforma a água em vinho, João capítulo 2 versículo 11. Este milagre não é apenas uma demonstração de poder, mas um símbolo do que estava por vir. Jesus veio trazer uma nova aliança, uma nova e abundante vida, muito além do que as pessoas poderiam imaginar. Ele estava introduzindo uma era de graça e plenitude. Em outro sinal importante, Jesus cura um homem cego de nascença, João capítulo 9 versículo 12, revelando-se como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, João capítulo 8 versículo 12, ele declara, e a cura desse cego físico é também um símbolo da cura espiritual que ele oferece. A oportunidade de ver a verdade de Deus e caminhar na luz da sua verdade. No Evangelho de João, vemos que Jesus não apenas realiza milagres, mas também revela profundas verdades espirituais, como na conversa com Nicodemos, um líder judeu. Nicodemos, perplexo, questiona como alguém pode nascer de novo, e Jesus responde, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3 versículo 3. Jesus fala aqui de um nascimento espiritual, algo que não pode ser alcançado por esforços humanos, mas pela ação direta de Deus, por meio do Espírito Santo. Essa conversa também nos introduz a uma das declarações mais conhecidas de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3 versículo 16. Esta frase resume o coração do Evangelho de João. Jesus veio para oferecer vida eterna a todos os que creem nele, oferecendo-se como sacrifício pelo pecado do mundo. Ele é o Filho de Deus enviado para salvar a humanidade, e essa salvação é oferecida gratuitamente a todos, independentemente de quem sejam ou de onde venham. No Evangelho de João, Jesus faz várias declarações poderosas sobre sua identidade divina, utilizando o nome de Deus, Eu sou, que remonta a revelação de Deus a Moisés na sarça ardente, Êxodo 3:14. Essas declarações são afirmações explícitas de que Jesus é um com Deus. Em João capítulo 6 versículo 35, ele diz, Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Aqui, Jesus se apresenta como aquele que sacia a alma humana, oferecendo-se como alimento espiritual para aqueles que buscam um relacionamento genuíno com Deus. Em João capítulo 8 versículo 12, ele afirma, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz que ilumina o caminho para a verdade e a salvação. Em João capítulo 10 versículo 11, ele se declara, Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Com isso, ele revela seu papel de líder e cuidador, disposto a sacrificar sua vida pelas pessoas que ama. Essas declarações Eu sou não são apenas metáforas, mas revelações de sua essência divina. Jesus está, em cada uma delas, fazendo uma revelação clara de que ele é Deus, o Senhor que veio para trazer salvação e restauração à humanidade. À medida que o Evangelho de João avança, vemos a aproximação da hora final de Jesus na Terra. Durante a última ceia, João nos dá um dos momentos mais emocionantes e reveladores da vida de Jesus. Em vez de ser servido, Jesus se coloca como servo e lava os pés de seus discípulos, dizendo, Se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés,
também vós deveis lavar os pés uns dos outros. João capítulo 13 versículo 14. Essa ação, simples, mas profunda, revela a verdadeira natureza de Jesus. Ele veio para servir e mostrar o caminho do amor humilde e sacrificial. No final do Evangelho de João, chegamos à paixão de Cristo, onde vemos Jesus sendo crucificado. Ele morre em uma cruz, não por seus próprios pecados, mas pelos pecados de todos. Quando Jesus diz, está consumado, João capítulo 19 versículo 30, ele declara que a obra de salvação foi completa. A morte de Jesus na cruz não é uma derrota, mas uma vitória que traz perdão e vida para todos aqueles que creem nele. Mas a história não termina com a cruz. 3 dias depois, Jesus ressuscita dos mortos, triunfando sobre a morte e oferecendo a todos a esperança da vida eterna. Sua ressurreição é a prova de que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, o Salvador que veio ao mundo para salvar a humanidade. O Evangelho de João é uma profunda revelação do mistério divino e do amor imensurável de Deus. Jesus é mais do que um líder ou profeta, ele é o Filho de Deus, a luz do mundo, o Salvador de toda a humanidade. Através de João, vemos não apenas os milagres e os ensinamentos de Jesus, mas também sua divindade e seu propósito eterno. Hoje, percorremos juntos a jornada dos 4 evangelhos, mergulhando nos relatos que nos apresentam Jesus de diferentes formas, como o Rei Prometido, o Servo em Ação, o Salvador de todos e, finalmente, o Filho de Deus, a manifestação divina que veio ao nosso encontro. Cada evangelho traz um aspecto único e essencial da vida e do ministério de Jesus, mas todos nos conduzem à mesma verdade fundamental. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele veio para nos salvar. De Mateus aprendemos sobre o cumprimento das promessas de Deus, de Marcos vimos o exemplo de serviço e ação, de Lucas entendemos o alcance universal do Evangelho, e de João, conhecemos a profundidade divina de Jesus, o Verbo que se fez carne. Esses 4 evangelhos, embora diferentes em sua abordagem, revelam a mesma pessoa, o nosso Salvador. Mas mais do que uma simples narrativa histórica, o que cada evangelho nos ensina é uma verdade viva e presente. O Rei que veio para governar nossos corações, o Servo que nos ensina a amar e servir uns aos outros, o Salvador que nos oferece perdão e reconciliação, e o Filho de Deus que, em sua divindade e humanidade, nos mostra o caminho para a vida eterna. Agora, ao refletirmos sobre tudo o que foi falado, é importante nos perguntarmos: o que isso significa para mim hoje? O que posso aprender com a vida de Jesus? Como posso viver de acordo com os valores que ele nos ensinou? Afinal, mais do que conhecermos os evangelhos, o verdadeiro desafio é vivermos o evangelho em nossas vidas. A história de Jesus não terminou com sua morte e ressurreição. Ele deixou uma missão para todos nós: levar sua mensagem de amor, graça e salvação ao mundo. Somos chamados a viver como ele viveu, a amar como ele amou, a servir como ele serviu. E assim, ao final deste vídeo, convido você a refletir profundamente sobre o que significa seguir Jesus. Que possamos, como seus discípulos, não apenas conhecer sua história, mas permitir que ela transforme nossas vidas e o nosso coração. No próximo vídeo, continuaremos a explorar a missão que ele nos deixou, a missão que ainda ressoa em nós hoje. Não perca, porque a jornada de fé que Jesus começou conosco continua em cada um de nós.